Seja bem-vindo ao podcast Liderança Atemporal. Aqui é um lugar onde líderes são encorajados a tomar melhores decisões e escolher caminhos baseados em princípios que são atemporais, princípios que nos acompanham ao longo de toda a história. Vem colaborar com a gente! Olá a todos os nossos ouvintes e espectadores. Nós estamos aqui em mais um podcast Liderança Atemporal. E hoje eu estou aqui com a honra de receber uma pessoa que eu já ouvi falar muito bem aqui pelos nossos sócios, Roberto e Gabi. E hoje eu tenho a honra de bater um papo com ele, de conhecer um pouquinho melhor aquilo que ele faz, como ele impacta a vida de tantas pessoas, líderes e todos os que têm interesse na temática que ele vai contar já já. E com muito orgulho, muita honra, Paulo, obrigada por nos dar esse momento, essa oportunidade. Eu apresento aqui, gente, o Paulo. Paulo Campos, que é pai do Henrique, é pai do Frederico, é casado com a Fernanda, essa parte é muito importante. Um paulistano que vive em Curitiba, trabalha como professor na Fundação Dom Cabral, na SPM, na INSPER, e no Instituto Sustentare como facilitador de processos de aprendizagem presenciais e online. Ele acredita no poder da aprendizagem como alavanca de mobilização. E a sua formação inclui pós-graduação em psicologia positiva, comunicação e tem graduação em administração de empresas e educação física. Ele é mestre em psicologia da educação com foco na aprendizagem de adultos. E ele é autor de livro também, gente. A gente tem aqui uma série de autores de livros. E o livro dele é a Estreia do Líder, Os Primeiros Passos na Trilha da Liderança. Ele é colunista da revista Você RH, membro da Novi, um estúdio especializado em cultura de aprendizagem, e está comigo aqui hoje, eu aqui, Monique, tendo a honra de conhecer um pouquinho do Paulo Campos. Então, Paulo, seja muito bem-vindo. Conta um pouquinho mais para a gente do que a gente vai conversar hoje. Pô, super obrigado, Monique, uma honra estar aqui. O Roberto e a Gabi também são pessoas muito queridas. E a ideia de hoje é compartilhar um pouco dessa minha história, né? Que além de pai do Henrique e do Frederico, tenho outras experiências em liderar e apoiar o desenvolvimento de pessoas. E a ideia de hoje é a gente olhar um pouquinho qual é o foco principal da liderança, né? Como eu tenho visto as minhas práticas e também a clareza do papel do líder, né? Então, vai ser um pouco aí esse nosso bate-papo. Maravilha, maravilha. E falando em papel do líder, por que líderes? Comenta aqui comigo, por que desenvolver líder? Por que olhar para o líder? Acho que tem um ponto interessante, né? Que é desde o início que eu comecei a trabalhar com desenvolvimento de liderança, isso 96, 97, que a gente muitas vezes coloca, né, que o papel do líder é desenvolver pessoas, né? E com o passar do tempo, para mim fica cada vez mais claro que o papel do líder não é desenvolver as pessoas, é criar espaço para que elas queiram se desenvolver. Ninguém aprende por mandato, ninguém aprende por obrigação. É que nem dançar, né? É algo tão espontâneo que se você obrigar alguém a querer dançar, vai ficar muito mecânico. O papel do líder é criar espaço para que as pessoas queiram se desenvolver. E a melhor forma que ele pode fazer isso é através do exemplo. Então, líderes que têm essa clareza, que eles têm que continuar se aperfeiçoando, se desenvolvendo, né, um lifelong learner, e que ao mesmo tempo eles com isso criam espaço pelo exemplo, por criar condições que a sua equipe possa também se aprimorar, ele vai contribuir, né? Como eu uso, como você falou aí, Monique, nas aulas, né? Eu brinco que essa pergunta vai cair na prova, porque aí os alunos prestam atenção, né? Mas é bem simples. O sucesso de um líder é ter uma palavra. Você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo, se você fosse escrever aí no seu caderno ou refletir na sua caminhada, né? Em uma palavra, o sucesso de um líder é ter Nossa, que difícil. várias palavras cabem aqui, mas a palavra mais eficaz, o sucesso de um líder é ter sucessores. Sucessores. Grande papel da liderança é nessa condição de criar espaço para que as pessoas possam se desenvolver, ele deixar a gente preparada para assumir novos caminhos, né? Não há dor pior para um CEO, para um diretor, para um gerente, quando há uma movimentação, há um crescimento na empresa, ele não consegue se movimentar porque ele não tem gente preparada para ocupar o lugar dele, né? Então ele acaba ficando amarrado na cadeira, literalmente, e perdendo oportunidades dele se mobilizar
E também, né, se você está trabalhando numa área que o cara lá já está há muito tempo, você começa a olhar para outros lugares, ou na empresa ou fora da empresa, porque parece que aquela cadeira não vai ser difícil alguém sair para outra ocupar, né? Então, É o verdade. porquê desenvolver os líderes? Para que eles tenham a clareza que eles não precisam desenvolver, mas sim se desenvolver. Olha só. E olhando aqui um pouquinho do que é a temática do seu livro, ali o título do seu livro, né? Eu imagino que isso começa no momento em que você senta na cadeira de líder, né? No dia um, ou antes até. Conta um pouquinho para a gente, já até introduzindo um spoiler aí do que traz o seu livro, porque penso que assim, desenvolvimento de líderes, desenvolvimento de sucessores, e pensando em tudo que você falou agora, Paulo. Puxa, a gente começa a liderar sem saber o que significa isso que você trouxe agora. É muito empírico no começo, né? Totalmente. O livro ele surgiu exatamente porque eu tinha um blog que eu escrevia numa revista chamada Você SA, né? Que é a antes Uhum. ainda, ela existe ainda hoje, mas era a primeira revista que eu trabalhei. E eu tinha artigos que eu escrevia semanalmente, quinzenalmente para o blog. E de lá eu fui percebendo que tinha conteúdo para a construção do livro, até porque a primeira, como você falou, né? A primeira experiência em alguém liderar pessoas é meio que você jogar na água, ou afunda ou aprende a nadar, né? Exatamente. Meio que de bate-pronto. E um outro ponto que também aparece é que a referência que o líder, novo líder tem, normalmente é do seu líder direto, né? Que pode Certo. ter sido alguém que criou espaço, que deu feedback, que delegação, ou também pode ser alguém que é o anti-herói, né? Você olha aquele cara, você fala, foi ótimo ser um líder ruim como você, porque eu aprendi um monte de coisa que eu não devo fazer, É né? verdade. Então, o Estreia do Líder, ele surge em 2017 como uma maneira de apoiar esses líderes de primeira viagem. Até hoje, eu até fui buscar os números hoje de manhã, eu já fiz 62 turmas e já mobilizei mais de 2.000 pessoas em programas online, em programas presenciais. Quando esse livro sai em 2017, eu estava com 50 anos, eu fui levar o livro para algumas diretoras, algumas pessoas que me apoiaram e que eu conhecia, e na semana seguinte, a diretora de uma montadora me pediu 4 turmas. Mas 4 turmas do quê? Ah, você não tem um curso? Eu falei, não, não tenho curso. Eu só fiz o livro. Cara, você tem que Entendi. montar um curso. E aí eu comecei lá meio que na tentativa e erro, e até hoje é a minha principal fonte de renda, né? Mas é lógico que tem outros projetos acompanhando, mas essa é um programa que ele é muito legal, ele é composto de estruturas libertadoras, muita prática, muita realidade. Então, o livro e o curso acabam apoiando aí vários líderes nessa jornada. Nossa, que coisa boa. Ótimo saber, então, porque olha só, gente, aqui na Escola Temporal, Paulo Campos, que é um dos nossos experiencialistas, contribui muito para essa temática que a gente tanto fala. E, Paulo, conta aqui para mim uma coisa, assim, quando a gente fala de formar sucessores, eu fiquei pensando aqui. É empírico, a gente começa sem saber o que tem que fazer, a gente precisa de direcionamento, de mentoria, de apoio nesse processo. Mas a gente também precisa que o ambiente onde a gente está inserido enquanto empresa nos proporcione esse espaço. Assim como a gente tem que proporcionar o espaço para os liderados terem esse desenvolvimento, a gente também precisa estar ali dentro de uma empresa que esse ambiente seja favorecido. Como você entende hoje que é a melhor forma de proporcionar esse ambiente? Falando aí de quem está na alta liderança, de quem está numa área de RH, quem lida com as áreas de gente ou áreas que cuidam de pessoas como um todo, porque é difícil também criar esse ambiente, né? O líder ele tem todas as pressões possíveis e imagináveis, pelo resultado, pelas pessoas, pelo desenvolvimento delas próprias e por aí vai. Como é que a gente cria esse ambiente assim? Olha, acho que o primeiro ponto aqui importante, né, é que a gente precisa ressignificar o papel do líder, né? Então, nesse olhar de não desenvolver as pessoas, mas criar espaço para que elas queiram se desenvolver, só aí já tem um ponto muito legal de aprendizado, que é exatamente permitir que o líder, primeiro através do exemplo, né? Eu acho que esse aqui é o primeiro ponto. Mas o ponto é que a gente confunde ainda muito educação com aprendizado.
né? Educação é você colocar conteúdo para dentro, né? Então, educação é você estar exposto a um livro, a uma entrevista com uma pessoa que você admira, com alguma experiência que você está tendo, morar sozinho, fazer uma viagem, são experiências também que você acaba tendo que liderar você mesmo, né? Mas o ponto aqui principal é o líder entender que ele só vai aprender quando ele colocar para fora, né? A gente costuma dizer na Nove, que é do Conrado Schlohauer, onde eu também faço parte do time, que justamente esse papel do líder, né, de criar uma maneira ou formas que ele aprende, ou seja, ele ser um cara em constante desenvolvimento. E ao aprender, né, que é explicitar o conhecimento por meio de uma performance melhorada, ou seja, eu entender que para eu aprender qualquer fundamento sobre liderança ou qualquer vínculo ou construção junto com a minha equipe, eu preciso externalizar, eu preciso colocar para fora, eu preciso praticar. Eu vejo que algumas etapas são importantes para que o líder aconteça isso, né? Primeiro, é necessário que o líder aprenda sobre ele e sobre as pessoas que ele lidera. Eu costumo dizer que você é capaz de descrever cada um dos seus liderados sem dizer o que eles fazem, e sim o que eles são, né? O quanto você conhece das pessoas que você lidera, né? A segunda etapa é você entender a responsabilidade do líder e os diferentes estilos de liderança que a gente pode beber de Daniel Goleman, né? Desde o autoritário até o visionário, ou seja, o líder entender que não existe um único estilo, e sim ele, através do contexto e da maturidade da equipe, ele vai ajustando o estilo dele de liderar. É lógico que para algumas situações emergenciais, o autoritário ou o marcador de ritmo são mais adequados, mas numa situação de não tanta crise, talvez o coaching, talvez o líder afiliativo, o inspirador ou o coach que apoia, podem ser maneiras dele trabalhar. Eu acho que esses dois primeiros pontos ajudam a chegar no terceiro, que é como eu vou criar esse espaço? E às vezes ações simples, né? Por exemplo, a reunião que você tem com a sua equipe regularmente, ela também pode ser um espaço de aprendizado. Uma pergunta que eu gosto muito, que é: o que foi útil para você dessa nossa reunião de hoje? Qual a utilidade do que vocês estão conversando com aplicabilidade na vida do dia a dia dos seus liderados? E por último, o transformar, que, sem dúvida, conhecer os fundamentos da inteligência emocional, né, de consciência de si, de consciência dos outros, de autocontrole e também de gestão de relacionamento, né, os 4 pilares ajudam o líder, porque atuar como líder é uma peça sem roteiro, né? Totalmente. Você tem alguns rituais que você acaba fazendo, você tem algumas práticas que funcionam, por exemplo, construção de relacionamento, e necessita de uma prática de feedback regular. É verdade. Você, como líder, você vai ver que talvez o grande nivelador da qualidade da sua liderança é o tempo que você investe no seu desenvolvimento e no desenvolvimento da sua equipe. E para que você possa desenvolver, você tem que aprender a delegar. Então, entender a delegação não como um processo binário, branco e preto, mas com uma escala de cinzas, né? Então, o Management 3.0 traz isso nos níveis de delegação, né? Onde você, aos poucos, vai transitando a tomada de decisão sua, passando de tomada de decisão para o teu liderado. E, por último, feedback, delegação, avaliação de pessoas. O líder, ele precisa ter um interesse genuíno pelas pessoas. Ele precisa entender quais habilidades a equipe dele tem pessoas mais preparadas individualmente, né? Eu costumo recomendar que, quando eu fazia faculdade, né, você tinha aquele caderno de 12 matérias. Você pode ter um caderno desse, você pode ter um Notion mais no seu celular, mas você precisa ter um espaço para registrar as percepções, as informações e os comportamentos das pessoas que você lidera, para que nas suas conversas regulares você tenha uma base que subsidia a sua percepção e a sua fala. Porque não há nada mais frustrante que nas conversas de alinhamento o líder vai despreparado, ele não traz exemplo, e a gente percebe quando alguém está preparado e quando alguém não está preparado, né? O Bernardinho costuma dizer que a sua expectativa não pode ser maior que o seu preparo, né? Então, essa responsabilidade da liderança.
Por isso que no livro A Estreia do Líder, eu trago esses 4 pontos: aprender, liderar, ensinar e transformar. Esta é uma trilha que permite maior consciência e permite que ele coloque em prática a partir dos aprendizados expostos ou conhecidos. Bom, ótimo. Engraçado que sempre quando a gente vai para os famosos comitês de gente, quando rodam Calibração. ciclos, na calibração, durante o comitê, você sabe exatamente quem se preparou, quem conhece o liderado, porque essas anotações, esse rastreio da identidade do liderado é fundamental e faz toda a diferença na hora de trazer um novo desafio, de impulsioná-lo, enfim. E teve uma coisa que você falou muito sobre o aprender. Paulo, o que seria o não aprender? O não aprender é quando você, primeiro, você não coloca em prática. Seria mais ou menos como você assistir uma palestra de nutrição de 4 horas e acreditar que agora você emagrece 4 quilos, né? Não tem ainda, infelizmente, eu também gostaria de fazer, não tem esse curso ainda. Então, não aprender é primeiro você não colocar para a prática, né? O também não aprender é você não ter humildade suficiente para perguntar, A para pergunta. dizer que não sabe, para você pedir uma ajuda, para você dizer que cometeu um erro. Por isso que o aprender ele tem que estar envolvido num contexto de segurança psicológica, É né? verdade. Se a gente for buscar os fundamentos, né, a segurança psicológica é uma crença compartilhada num time que ali é um lugar seguro para você correr o risco interpessoal. O que é o risco interpessoal? É as 4 frases que a Brené Brown traz em vários dos seus depoimentos e livros, né? Eu não sei, eu preciso de ajuda, eu cometi um erro e me desculpe. Mãe da Então, vulnerabilidade. vulnerabilidade. Então, não aprender é você não se colocar vulnerável. Não aprender é você não colocar em prática. E, principalmente, não aprender é a definição de insanidade do Einstein, né? É você querer um resultado diferente fazendo a mesma coisa, né? O tempo inteiro, exatamente. Paulo, eu vou fazer uma pausa aqui nesses segundos. Eu vou só colocar o meu computador no carregador. Nossa, faça isso. Só um minuto. E aí o pessoal da edição já sabe que aqui a gente corta e a gente volta. Sem problema nenhum. Pronto, voltando. Muito bom, Paulo. E falando em Brené Brown, em vulnerabilidade, nessa questão do desapego, né? Eu acho que tem uma questão muito forte também do ego. Liderança implica uma série de princípios, inclusive, falando aqui de escola temporal, Sim. que nos desafiam o tempo inteiro. Mas na sua visão, Paulo, qual seria hoje o maior desafio de um líder? Ou os maiores, tá? Tem Eu tanto, acho que né? o primeiro desafio do líder, né, é ele encontrar tempo na agenda dele para ele agir de uma maneira estratégica e não operacional. Então, e líderes de níveis diferentes, a reclamação que mais tem sempre é, cara, eu estou sem tempo para conversar com a equipe, eu estou sem tempo de me desenvolver em alguma habilidade diferente, ou em aperfeiçoar algo que eu estou fazendo, né? Então, acho que o maior desafio é ele entender o que é essencial, é ele entender o que ele deve priorizar, né? E na agenda do líder, Drucker, né, dizia que você pode dizer até o que você valoriza, mas se você deixar eu ver a sua agenda do passado e o seu extrato bancário, eu vou dizer o que você valoriza. Então, o que você valoriza é a maneira que você gasta o seu tempo, e o seu tempo aqui é limitado, e como você gasta o seu dinheiro. Então, sei lá, por exemplo, eu valorizo uma atividade física. Então, se olhar na minha agenda, você vai ver que eu moro aqui em frente de um clube, o Curitibano, quase todo dia eu estou lá na piscina, estou indo na academia, estou indo fazer a minha yoga. Ah, então no meu extrato está a mensalidade do clube, está o pagamento da academia. Então, é essa a maneira que o líder deve demonstrar que ele valoriza. Porque o líder também, ele é um dos 3 pontos que apoiam a manutenção de um talento na organização. O líder direto, o desafio e a remuneração. Com 2, você ainda mantém o banco em pé, mas com um só, o cara ficar só pela grana, ou só pelo desafio, ou só porque o líder direto é alguém inspirador, alguém que dá exposição, não sustenta. Então,
o desafio do líder de pensar a curto prazo, de atuar na operação, de não ter um tempo para parar, para refletir sobre o que está aprendendo, ele põe em risco não só a carreira dele, não só o legado dele, mas como também das pessoas que estão em volta. Porque eu não vou ficar trabalhando num lugar onde eu não estou aprendendo, né? A gente tem uma atividade que a gente faz na escola temporal, que é o Open Space, né? E o Open Space é uma dinâmica onde as pessoas escolhem temas para trabalharem. Se fosse presencial, imagina mesas com temas diferentes, mas tem uma regra no Open Space que é a lei dos dois pés, né? Se você está conversando num lugar onde você não está aprendendo e não está contribuindo, pegue os seus dois pés e vá para outro lugar, né? Então, Faz todo o Open sentido. Space é um convite a você refletir como líder o quanto você está conseguindo manter, né, desenvolver, criando espaço para que vocês coloquem, né? Dois indicadores. Nas suas últimas 4 semanas, quanto do seu tempo você usou para o seu desenvolvimento e para o desenvolvimento dos seus liderados? E o segundo ponto, no último ano você promoveu quantas pessoas da sua equipe? Quantos deles continuam na sua empresa? É uma O que ótima você também pergunta. promover e o cara não se segurar depois, você apostou errado. Talvez não era o momento do cara, ou ali não era o momento dele estar atuando, né? É verdade, é verdade. Muito bom, Paulo. Aliás, assim, ter essas conversas com a gente mesmo tem que ser um ritual quase que semanal, diário, quanto a gente puder, porque a gente, enquanto líder, para pouco para pensar, ser estratégico na nossa agenda, na nossa rotina, na nossa conta bancária, é claro, mas Sim. em entender aquilo que a gente mesmo tá pensando, tá criando ali para quem a gente é e quem a gente quer ser, né? Paulo, e você falando do seu livro ainda, conta para mim um pouco de como é que a gente aplicaria, num exemplo de repente real, algum case, algo que você já viveu em alguma companhia que você já impactou, em que você encontrava um cenário de líderes que ou estão atingindo resultado e estão muito bem, porque nem sempre, quando a gente fala que uma empresa está atingindo seu EBITDA, está com sua lucratividade Boa. alta, a estrutura da liderança está sustentável, é sustentável. Você tem algum case de alguma empresa em que você falou assim, puxa, essa empresa que está bem, a gente olhando, parece que está tudo bem, mas vamos lá, a gente pode identificar isso, com esse diagnóstico, a gente conseguiu fazer esse trabalho, para a gente trazer um pouquinho aqui para quem está nos ouvindo ou nos assistindo, algum case real em que, por meio dos princípios daquilo que você tem no seu livro, dos treinamentos que você aplica e aquilo que você hoje já comentou aqui com a gente, você conseguiu trazer transformação. Olha, acho que coisa simples, né? Algumas instituições que eu atuo, acho que o primeiro ponto é o líder incluir na sua agenda regular conversas de alinhamento. Acho que esse é o primeiro indicativo, né? Quando o líder passa a incluir ele tem 8 liderados, né? E uma vez por semana ele senta com uma vez cada um por semana, né? Então, em 8 semanas ele conversou 40 minutos com cada um dos seus liderados, alinhou expectativa. Não é veja que não é uma reunião de metas, não é uma reunião de objetivos da semana. Mas é uma reunião que fala, e aí, cara, como é que estão as coisas, meu? Como é que tá o teu processo? O que que você está fazendo? Tem algumas perguntas boas que você pode estar utilizando nessa hora, mas acho que o primeiro indicativo é o líder incluir na agenda regular uma conversa regular com as pessoas que ele lidera individualmente. Acho que esse é o primeiro indicativo. E ele é transformador nas organizações, porque quando o diretor passa a fazer isso com os gerentes começam a ver que faz sentido. E os gerentes começam a fazer nos coordenadores, porque tem que ser de cima para baixo e não de baixo Verdade, para cima, né? Acho verdade. que o primeiro indicador, então, é o uso da agenda. O segundo ponto que você coloca os líderes passam a entender a delegação como um processo de desenvolvimento. Então, eles investem um tempo em apoiar as tarefas, entender quais atividades ele deve delegar, quais eles não devem delegar. Então, quando os líderes acabam diminuindo as atividades operacionais e atuando mais em atividades estratégicas, não só em reuniões, não só em forças-tarefas, mas principalmente no dia a dia da organização. Então, eu diria que esses dois indicadores são os mais evidentes.
E eu tenho uma organização que eu apoiei, onde, a partir do momento que o líder passou a ter essas conversas mais regulares com a equipe, ele começou a gerar mais confiança entre as pessoas, porque elas viam no líder alguém que elas poderiam contar, que elas poderiam se expor, e isso também gera um sentimento maior de engajamento, né? Então, Com o certeza. grupo passa a... Porque isso que você falou, Monique, você trazer o resultado, mas você olhar como é que as pessoas estão chegando ao final do período com estraçalhadas, né? A saúde mental, né? A questão do bullying, né? Do burnout. Então, acho que esse é o terceiro indicador, assim, né? Chegar, a gente está chegando, mas se é aquela empresa que paga o bônus em março, em abril está todo mundo indo embora, né? Eu pego o meu bônus e vou pensar em outra coisa, né? Exato, exatamente. E isso acontece mais do que a gente imagina por aí, né? Aliás, é por isso que a gente tem visto os indicadores de saúde mental, todos eles cada vez mais alarmantes, né? De Sim. dia. E isso é algo para a gente se preocupar, né? E você falou de ter essas conversas. Paulo, para ter uma conversa de alinhamento produtiva, para saber como ele está, como aquela pessoa está antes, inclusive, das entregas que ele tem para nos apresentar, qual é a melhor maneira de tornar essa conversa produtiva, de estabelecer uma cultura de feedback saudável? Primeiro que ela tem que ser planejada, agendada, né? Então, uma conversa que aconteça a cada 30, 45 dias. A segunda que vai ser uma conversa de 4 focos, né? O que eu estou fazendo bem, o que eu posso melhorar, o que você está fazendo bem e o que você pode melhorar. Porque é uma conversa que tanto líder e liderado trocam percepções, né? Acho que esse aqui é um ponto importante. Outro elemento que nessa conversa é, eu acredito que o líder pode incluir 3 perguntas, que são as minhas preferidas, né? A primeira pergunta é: o que eu, no papel de líder, posso fazer para ser um líder melhor para você? Essa é uma pergunta de conexão, né? O que eu, no papel de líder, posso fazer para ser um líder melhor para você? Por sinal, essa pergunta é do Marshall Goldsmith, que é um grande coach, e essa pergunta é maravilhosa, que você pode trocar a palavra líder por pai, por mãe, por É irmão. verdade. O que eu, no papel de irmão, posso fazer para ser um irmão melhor para você? Né? Então, demonstra humildade. Tem uma segunda pergunta que eu gosto muito para o líder identificar os possíveis sucessores, né? Se você estivesse no meu lugar, o que você faria nesse momento agora? Isso traz para os liderados a possibilidade de talvez sentir o quanto quente é aquela cadeira, né? O quanto de Verdade. pressão existe naquela posição, mas dá ao líder também a possibilidade de ele falar, cara, esse cara trouxe um caminho que eu não tinha percebido, até porque eles estão mais próximos da linha de frente do que de você. É E a verdade. terceira pergunta, que é uma pergunta de empatia, se eu pudesse dizer aquilo que você gostaria de ouvir, o que seria? Nossa, é profunda Uma, essa pergunta. Se eu pudesse dizer aquilo que você gostaria de ouvir, o que seria? Essa é uma pergunta que uma vez eu pedi, fazendo um coach para um vice-presidente, e ele levou essa pergunta pro CEO global, né, da empresa. E o CEO global respondeu para ele: olha, se eu pudesse dizer algo que eu gostaria de ouvir, eu gostaria que você me dissesse, vice-presidente, o meu sucessor está pronto, né? Porque eu estou cheio de Olha, desafio para te colocar aqui, mas você não sai dessa área, desse país, dessa região. Eu não posso tirar você porque essa região é importante. Se eu tiro você, eu corro o risco de não ter o meu número. Então, eu vejo que usar boas perguntas, essas são 3, né? Mas existem outras que você pode utilizar. E você ter essa agenda mais regular, com essas trocas, eu acho que isso você cria uma condição melhor de alinhamento. olha só, empatia, né? Tudo sobre empatia, porque sem isso a gente não consegue sequer tentar entender o outro. No lugar a gente realmente não consegue ficar, porque cada um tem o seu próprio lugar e tudo bem. Sim. Mas o entender o outro é importante. Nada melhor do que uma pergunta clara como essa para a gente conseguir realmente entender o que o outro espera da gente. Isso é muito bom. Ô, Monique, só aproveitando aqui, né, a sua deixa, muito legal que você trouxe, né? A gente às vezes confunde a empatia como você se colocar lá no lugar do outro, Ah, mas é sim. impossível você se colocar no lugar do outro. Então eu entendo a empatia como a habilidade de você se colocar ao lado do outro, né? Ao lado do outro dá a perspectiva igual,
em relação a um desafio, a uma situação, e também ao lado no sentido de, cara, eu estou aqui para te escutar, né? Então, Junto, como eu posso ajudar, né? Às vezes é uma pergunta muito mais simples do que você, não, eu já passei por isso, eu sei como é que é. Cara, você não. Tem coisas que você nunca vai passar, ou quando passar é uma vez só, né? E aí acho que a empatia torna um valor importante. sim. E essa questão da clareza, né? A gente precisa dizer o óbvio, a gente precisa perguntar o óbvio, a gente precisa perguntar aquilo que parece que todo mundo já perguntou, que parece que todo mundo já falou, e muitas vezes no papel de líder, ou a gente tem medo de fazer esse tipo de pergunta, ou de ser tão claro como óbvio, ou às vezes a gente entende que, puxa, eu estou numa posição que esse tipo de pergunta já não seria mais feita. E na verdade a gente está aprendendo aqui contigo hoje que essa é uma inverdade, que essas perguntas genuínas elas nos levam a maior conexão e confiança com o meu liderado, elas geram na relação com certeza maior produtividade, porque confiança gera elo gera uma série de outros princípios, e isso com certeza deixa a gente mais produtivo. Paulo, e a gente está finalizando aqui o nosso tempo, mas eu queria ouvir de você assim, se você tivesse que hoje, olhando esse mundo VUCA que a gente está vivendo, né, esse monte de estímulos e desafios, uma série de questões externas que o líder é exposto, ele querendo ou não, e ele precisa lidar, os desafios que você tem visto nas companhias que você tem impactado, qual seria, se a gente tivesse que resumir aqui em dois ou três tópicos de conselhos, e conselho a gente sabe que se fosse bom mesmo a gente vendia, não dava, mas se a gente pudesse oferecer aqui a quem nos ouve, a quem nos assiste, três conselhos para ser um líder como nós gostaríamos que o nosso líder fosse, como gostaríamos de ser liderados, o que que você diria para essa turma que está aqui nos ouvindo? Olha, acho que o primeiro ponto é, se você quer ser um bom líder, faça mais perguntas. Eu acho que a principal habilidade de um bom líder é a capacidade de fazer perguntas. Existem várias perguntas maravilhosas que você pode colocar. Vou dar aqui a sugestão de um livro em especial. É um livro bem simples, de um cara. O nome do livro chama Faça do Coach um Hábito. Esse livro é interessante porque o autor ele traz aqui o nome do autor é o Michael Stanier. Depois a gente coloca aqui direitinho. E o autor ele traz 7 perguntas para você ter assim no seu colete, né? E eu gosto dessas 7 perguntas porque você não precisa decorar um monte, mas ele traz alguns pontos muito interessantes. O primeiro que ele fala que é a pergunta de arrancada, que é no que você está pensando? Muito melhor. E aí, tudo bem, né? Como é que você está? Por sinal, é a pergunta que está no LinkedIn, né? No que você está pensando? É verdade. A segunda pergunta que ele traz é a pergunta OQM, né? O que mais? A habilidade de escutar, que é diferente do ouvir, né? Escutar o interesse profundo. Quando o cara está te contando alguma coisa, você fala, e o que mais? Você já se coloca no nível de escutador, quase já de nível de seleção. E se você ainda quiser aprofundar ainda mais nessa mesma linha da segunda pergunta, por que isso é importante para você? Isso é perguntas de interesse genuíno. A terceira pergunta que ele traz, que eu gosto também, é a pergunta de foco. Qual é o verdadeiro desafio para você? Essa pergunta ajuda você a entender de fato o que está em cima da mesa. E a pergunta de base, que é a quarta, é o que você quer, né? Acho que essas 4 ajudam, né? A de arrancada, a de aprofundar, a de foco e a de base. E as últimas 3, elas ajudam a dar um tempero. A quinta, que o nome é maravilhoso, a pergunta preguiçosa. Pergunta preguiçosa é: como eu posso ajudar? Porque às vezes você oferece algo que o cara não está querendo. Ou até demonstrar uma certa prepotência. Cara, como eu posso ajudar, né? A sexta pergunta, que é uma pergunta de estratégia, né? Ao dizer sim a isso, aqui você está dizendo não. Toda escolha vai ter um trade-off. E a última, se você está aqui desde o início, eu já falei dela, a pergunta de aprendizado. O que foi mais útil para você? Eu acho que essas 7 perguntas do Michael Stanier, ele traz ali, e é verdade, né? Eu tenho elas aqui num cartão, né? Ou seja, qualquer sessão de Ótimo. coach, qualquer conversa, qualquer aula,
tem ela ali na tua frente para começar. Então, das minhas 3 sugestões, a primeira é: faça boas perguntas. A segunda, escute. Não ouça, escute. Não interrompa, né? Uma das características de uma equipe de segurança psicológica é quando há um equilíbrio no tempo de fala das pessoas. Esse equilíbrio no tempo de fala é diretamente proporcional ao sentimento de que quando eu falar, não é que eu vou ter oportunidade para falar. Na verdade, quando eu tiver esse tempo, eu vou ter oportunidade de ser escutado. Ao escutar, você gera conexão. Então, faça boas perguntas, escute. Não interrompa, vá até o final, aguarde, né? E o terceiro, que para mim eu acho que pode compartilhar, né, muito, e a gente falou disso, a questão da vulnerabilidade, né? Então, veja o quanto nas suas conversas com a sua equipe é comum você dizer que não sabe, que você precisa de ajuda, que você cometeu um erro ou que você é, se desculpa, né? Então, acho que seriam as minhas 3 dicas principais. Pergunte, escute e se coloque vulnerável. Se colocar vulnerável não é colocar em risco a credibilidade da sua liderança, mas se colocar vulnerável é você correr um risco interpessoal, inspirando as outras pessoas da sua equipe a também dizerem que não sabe, a também dizerem que precisam de ajuda, a também dizerem que cometeram um erro. Essas seriam as minhas dicas finais aí. Puxa, Paulo, temos aqui uma palestra, gente. Isso aqui não foi um podcast. Paulo, muito obrigada. Quero te agradecer por esse seu tempo. A quem nos ouve ou nos assiste, gente, esse é um pouquinho do Paulo e a gente com certeza pode continuar nessa interação. Então, comentem aqui, tanto no Spotify quanto no YouTube, o que mais vocês gostariam de ouvir essa temática do Paulo. A gente vai estar aqui à disposição para interagir com vocês. E vale também vocês nos responderem essa pergunta. Se possível, deixem aqui nos comentários também Super! o que foi útil para você dessa conversa? Eu Excelente, vou olha aí. começar a fazer isso em toda reunião que eu finalizar. Aprendizado aqui, ó. Já saí com uma coisa super boa, Paulo. Sensacional, eu fico muito feliz, que essa é a maior realização que a gente tem quando a gente percebe que fez sentido a nossa conversa, né? Com certeza. Já vou começar a aplicar na próxima reunião agora. Então, a você que nos ouve e nos assiste, fica aqui o nosso muito obrigado. Quem quiser conhecer um pouquinho mais do Paulo Campos, a gente vai deixar aqui as redes sociais do Paulo, um pouquinho de quem ele é. E você pode também nos seguir por meio da Escola Temporal e conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho. Paulo, muitíssimo obrigada pelo seu tempo e por todo esse conhecimento compartilhado. Eu que agradeço, uma oportunidade tremenda para que eu possa reforçar ainda mais o meu propósito, que é contribuir de forma criativa e significativa para o desenvolvimento de líderes. Muito obrigado, um sucesso para todos vocês aí. Obrigada, pessoal. Até o próximo podcast Liderança Atemporal.